Então, vamos dar continuidade ao nosso fórum de discussão, a saúde da mulher em seus diferentes ciclos de vida, nossa terceira edição de 2024, e temos o prazer de receber aqui como nosso palestrante, professor Dr. José Maria Soares Júnior, professor associado da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Infância e Adolescência, SOGIA Brasil. É sempre um grande prazer receber o professor Dr. José Maria Soares Júnior, a quem temos um grande apreço e que também tem atuação tanto na assistência quanto na formação na Faculdade de Medicina, de médicos e também pós-graduandos, pesquisa e gestão. Então, é, portanto, um professor, né, em todas as áreas de atuação, com muito prazer que recebemos aqui. Lembrar da nossa coordenação da área técnica da saúde da mulher, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a nossa Marisa Ferreira Lima e Suzete Alves, e também da área técnica da saúde da mulher, Dr. Joaquim e a Vilma, que também fazem parte, e todas as articuladoras representantes das DRS do Estado de São Paulo. E o nosso coordenador, o professor Dr. Edmundo Chada Baracá, professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador da área técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e que, portanto, nos apoia nesses fóruns. Lembrando que todas as nossas aulas ficam gravadas no YouTube. E agora a Suzete vai disponibilizar aí o link de presença e também depois, né, Suzete, acredito que seja interessante a gente colocar o link para o pessoal que gostaria de assistir às aulas depois, Acabei de né, e colocar. de ter essas aulas divulgadas no Instagram, e eu vou até passar para o professor José também. Professor José, pode começar a nos falar a respeito de síndrome de ovário policístico e as implicações durante a vida da mulher. Obrigada mais uma vez. Então, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer primeiro ao coordenador da saúde da mulher, o professor Edmundo Chada Baracá, mas não posso esquecer do pessoal da área técnica, que sempre me deu muita assistência, muito apoio, que é a Suzete Alves, né? E a Marisa Ferreira Lima. Elas sempre foram formidáveis. Toda vez que eu venho aqui, sou muito bem recebido pelas duas e também aos outros membros da comissão técnica, como a professora Isabel falou, o doutor Joaquim. E gostaria de dar um agradecimento especial a uma pessoa muito ilustre, uma pessoa que se esforça muito pela saúde das mulheres, tanto na atenção primária, como também na secundária e terciária, em todo o seu amplo aspecto, que é a professora Isabel Cristina Espósito Surpreso. Então, eu sempre estou muito satisfeito quando a professora Isabel chama para a gente poder conversar um pouquinho com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos e a sua implicação para a vida das mulheres. Então, é bom falar um pouquinho dessa síndrome, que apesar de a gente comentar muito na internet e comentar muito hoje nos ambulatórios e no cotidiano, né? É bom lembrar que essa síndrome é conhecida há muitos anos atrás. Inclusive, existem manuscritos antigos, existem pergaminhos, existem até escritas em pirâmides a respeito de mulheres que tinham ausência de menstruação, eram surtas e eram guerreiras. E depois isso foi bem caracterizado por Hipócrates. Inclusive, na época de Saladino, seu médico pessoal fez várias anotações a respeito das mulheres
que elas tinham infertilidade, elas não conseguiam engravidar quando elas tinham abundância de alimentos, porque elas eram mais obesas, eram insurtas, mas a partir do momento que tinha escassez de alimento, elas voltavam a engravidar. E depois a gente tem já no Renascimento já descrições, né, de mulheres obesas, insultas, que não tinham menstruação e que se comportavam às vezes, inclusive em guerras medievais, com grandes batalhas. E ficou ainda na época depois, em 1700, 1800, principalmente pelos franceses e italianos, que todo o aspecto dessas alterações estariam ligados com o mal dos ovários. O ovário foi colocado como uma grande vítima. Por quê? Porque essas mulheres às vezes morriam ou de sangramento excessivo, ou complicações cardiovasculares, ou até cânceres. E quando eles faziam autópsia dessas mulheres, os ovários eram grandes. Então, eles acreditavam que a mulher tinha morrido devido aos ovários. Mas essa síndrome foi caracterizada por dois cirurgiões americanos, Stein e Livertal. Eles que sim compreenderam que esses ovários, no corte histológico, eles tinham pequenos cistos. E eles pegaram as características dessas mulheres que tinham pelos, eram obesas e tinham infertilidade, com alteração da menstrual, e relacionou com esse achado histológico. E ele deram o nome desta síndrome, com todas essas características, de síndrome dos ovários policísticos. Por isso, essa denominação mais moderna é conhecida há mais de 80 anos. E muitos chamam também de síndrome Stein-Lieberthal, devido a esse aspecto dos cirurgiões. Mas, mesmo assim, ainda nessa época, em 1935, esse conceito é muito amplo. E qual a importância dessa síndrome? Que é a endocrinopatia mais comum da mulher durante o período reprodutivo. Aproximadamente 5 a 15% das mulheres, dependendo do país, podem ter essa síndrome. Muito se procurou do padrão genético e não foi caracterizado. A gente tem até alguns genes que são candidatos, mas ainda não conseguimos um padrão, ou seja, esses genes não se repetiram em outros estudos e outros genes de outros estudos não conseguiram se repetir ainda. Então, essa falta de caracterização do gene candidato é o grande problema, pois eles acreditam que não seja só uma questão genética, mas sim epigenética, a regulação do gene, que pode ocorrer durante a gravidez, ou pode ocorrer depois da gravidez, conforme o estilo de vida da pessoa. Esse estilo de vida vai determinar expressão maior ou até supressão de alguns genes. E isso que leva realmente à síndrome dos ovários policísticos. A prevalência na adolescência é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem aquela adolescente, depois da primeira menstruação, uma adaptação do seu ciclo menstrual. Ele começa a regularizar, ou seja, a menina começa a aprender como regularizar a menstruação, ou seja, seu organismo começa a sincronizar desde o hipotálamo com a hipófise, o ovário e o útero, o endométrio. Só que, como essa regularização pode dar uma disfunção hormonal transitória, e às vezes até ovulação, isso fica difícil de distinguir nos 2 primeiros anos das meninas que têm realmente ovários policísticos. Por isso que é importante a gente não fechar o diagnóstico dessa síndrome antes de 2 anos após a primeira menstruação. Por que disso? Porque senão a gente vai dar uma conotação negativa para essa adolescente. E ela pode levar essa conotação para o resto da vida dela. E o que leva a isso? A questão emocional. Ela acreditar que ela tem uma doença que pode estar relacionada com infertilidade, e aí ela começa, com esse problema psicológico, a achar que ela não vai conseguir engravidar e, por isso, dificulta a gravidez. Outro problema que pode surgir também
ela tem uma diminuição da autoestima, porque ela acredita que tem uma doença com ela e, na verdade, ela não tem nenhuma alteração. Por isso que é importante a gente esperar um pouco mais depois da primeira menstruação, pelo menos 2 anos, para, assim, fechar o diagnóstico naquela menina que realmente tem a síndrome. Por isso, o conceito, que é bem amplo, é uma disfunção ovulatória e ou hiperandrogenismo, ou seja, insutismo, aumento de pelos ou até aumento de androgênios na circulação, nesta mulher. E está relacionado também com o aumento de peso, tanto que 80% das mulheres podem ter sobrepeso e obesidade. E com isso vão ter distúrbios do metabolismo de carboidratos e lipídios. Por isso que alguns autores caracterizam esta síndrome como uma síndrome metabólica reprodutiva. Ou seja, não é só a questão de infertilidade que acomete essa mulher, não é só a questão estética, mas também o risco metabólico, que com os anos pode se transformar no risco cardiovascular. E como começa essa história? Essa história pode começar durante a gravidez. Por isso, um acolhimento, uma orientação para a gestante é fundamental, principalmente aquela que é tabagista para reduzir os riscos do tabaco, aquela mulher que tem pré-eclâmpsia, controlar bem a pré-eclâmpsia dela, mudança de estilo de vida, alimentação adequada, o mesmo para mulher diabética e obesa. Por quê? Estas condições podem mudar o padrão epigenético do feto. E o que vai levar? A alteração do seu fenótipo, ou seja, das suas características. E essas características ao nascimento pode predispor essa criança a doenças no seu futuro. Ou seja, se eu quero diminuir o risco de propagar a síndrome ovário policísticos, o mais importante é um pré-natal bem conduzido, com dieta e atividade física adequada. E por quê? Se ela tiver um problema na gravidez e o bebê tiver uma diminuição do crescimento, tiver uma alteração do seu metabolismo, aumentando o catabolismo, o seu gasto, o que acontece? O sangue começa a ser direcionado para órgãos vitais. E quais são esses órgãos vitais? O cérebro, o próprio coração e as suprarrenais. E por que as suprarrenais? Porque elas produzem corticoide. E esse corticoide vai ser importante tanto para o amadurecimento pulmonar, como também para proteger o sistema nervoso central contra hemorragias ao nascimento, principalmente nos prematuros. Só que esse mecanismo de defesa do bebê vai cobrar um preço importante depois do nascimento. E esse preço é aumento de resistência insulínica, que pode levar no futuro a doença gordurosa hepática, a síndrome dos ovários policísticos na mulher, alterações pancreáticas, como resistência insulínica, intolerância à glicose e até o diabetes mellitus. No pulmão, pode aumentar o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica e na circulação aumenta o risco não só de hipertensão, mas uma alteração do endotélio, que é a camada interna dos vasos, que predispõe a doenças cardiovasculares. E o que acontece? Aquela criança com baixo peso, por causa da restrição, mas também aquela filha de uma mulher diabética, que nasce com peso extremamente aumentado, acima de 3,8 kg, acima de 4 quilos, que a gente chama de macrossômico, também tem uma alteração metabólica semelhante. E o que vai acontecer com essa criança durante a infância? Ela vai apresentar os primeiros sinais de resistência insulínica e pode se manifestar com pubarca precoce. O que é isso? Aumento dos pelos na região púbica. E ela pode também apresentar distúrbio do sono, um sono mais
é menor durante a noite, é durante o dia e até sonolência diurna. Isso vai ser pior quando ela estiver chegando perto da puberdade. E depois que ela tem a sua primeira menstruação, e ela vai começar a ter os seus ciclos que vão ficando irregulares, ou seja, ou eles encurtam, ficam com menos de 21 dias, ou vão ficar com mais de 35, 45 dias, e elas podem começar a ter vários cistos na periferia, ou seja, deixar de ovular, o que vai caracterizar os ovários policísticos ou micropolicísticos, que pode ser encontrado no ultrassom, mas o seu encontro sem as características clínicas não faz diagnóstico. E depois, conforme essa puberdade, essa novulação, esse padrão menstrual vai se acentuando, e junto vão aparecer os sinais de hiperandrogenismo, ou seja, aumento de androgênios, seus efeitos na pele, com hirsutismo, que é o aumento de pelos em áreas que não seriam próprias das mulheres, a gente pode ter uma alteração no estroma ovariano, que fica mais tenso, que é a grande fonte de androgênio, e eu posso piorar todo esse estado quando a adolescente ou a mulher ganha peso ou obesidade. E nesses casos, eu posso ter até uma hipertecose, um aumento das células da teca interna, e vão ser uma fonte maior ainda de androgênios. E isso tudo vai piorando, vai se agravando com sedentarismo, distúrbios psicológicos e dieta inadequada, o que vai levar essa mulher à síndrome completa. Aquela síndrome que Stein Werthal descreveu há mais de 80 anos. Mas veja, esse é um processo lento, não ocorre da noite para o dia, e ele é evolutivo. Ou seja, conforme ela vai ganhando peso, vai piorando, as características vão ficando mais acentuadas. Agora, se eu conseguir interferir com sedentarismo, dieta adequada e um apoio psicológico, mudando o estilo de vida dessa mulher, eu posso até parar ou até regredir algumas características da síndrome. E por que isso ocorre? Lembre-se daqueles glicocorticoides, vão levar a resistência insulínica, e essa insulina vai agir na suprarrenal no início, mas pode agir depois no ovário, aumentando o quê? Androgênios. Esses androgênios, eles podem ser convertidos em estrogênios ou diretamente, eles podem agir no hipotálamo, e esse hipotálamo vai produzir o quê? Mais GNRH. E esse GNRH vai mudar o padrão de distribuição das gonadotrofinas. O que são gonadotrofinas? São aqueles hormônios que vão controlar o ovário. E ele faz com que aumente o hormônio luteinizante e diminua, inclusive, o folículo estimulante. E esse padrão de gonadotrofinas agora vai fazer com que eu tenha vários folículos crescendo, mas eles param de crescer com 1 centímetro. Ou seja, eu não vou ter um folículo que vai se tornar pré-ovulatório ou ovulatório, que seria com 2 centímetros, 2,5 centímetros. E por isso que fica aquelas características de vários cistos na periferia pequenos. Isso tudo é resultante dos níveis elevados do hormônio luteinizante. E nesse ovário, o que vai acontecer? Esse hormônio luteinizante vai pedir para produzir mais androgênios. E esses androgênios vão fazer um ciclo vicioso nessa mulher. Ou seja, se nada for feito, ela vai nessa condição crônica e piorando o hiperandrogenismo. E essa insulina que a gente falou, que é a obesidade, defeitos que podem ocorrer durante o nascimento, eles vão agir juntamente com o LH no ovário, piorando o quê? A função do ovário e produzindo mais androgênios. Mas a insulina tem um outro efeito. Ela atua diretamente no fígado e ela vai fazer com que diminua algumas proteínas, entre elas o SHBG e o proteína carreadora do IGF-3. Essas proteínas carregam androgênios e a outra fator de crescimento insulinoide.
Esse fator de crescimento insulinoide junto com a insulina intensifica ainda mais a produção de androgênios. E a diminuição do SHBG, que sequestra esses androgênios em circulação, se não tenho mais, esse HBG está diminuindo, eu vou ter uma fração livre maior de testosterona. Se eu tenho mais testosterona, eu vou ter mais pelos e piora do hiperandrogenismo. E vejam que isso está tudo ligado. Esse aumento de androgênios no estroma vai alterar a dinâmica folicular, a foliculogênese, levando cistos. E, ao mesmo tempo, essa alteração dessa dinâmica, nesse crescimento folicular, vai fazer com que essa menina não ovule, levando à irregularidade menstrual, ou seja, o padrão de anovulação. E esse padrão de anovulação também é responsável pela infertilidade nessas mulheres. Agora eu gosto dessa lâmina. O que vocês veem nessa lâmina aqui? Nesse corte histológico? Vocês veem muito bem os cistos, né? É o que chama atenção. Mas o mais importante não são cistos, é sim esse estroma que reveste esses folículos, essa parte central. Por quê? Porque ele é a grande fonte de androgênios. Por isso que alguns trabalhos, eles chegam até a fazer queimar os ovários, que a gente chama de drilling, faz um furo e queima. Mas veja, se esse furo não atingir essas camadas, não tem efeito nenhum. Agora, se eu fizer muito superficial, aqui que eu estou queimando, é reserva folicular. Então, muito cuidado. O mais importante disso é tentar diminuir a produção de androgênios. Por isso que chama mais atenção são o estroma. E não é só isso. As células até que também produzem androgênios, nessas mulheres com ovário policístico que têm essas alterações epigenéticas, elas têm um comportamento diferente com a própria insulina e também um comportamento diferente na produção androgênica. Significa isso? Com uma quantidade pequena de insulina, as células da teca interna produzem uma produção constante, enquanto que as células que produzem androgênios do ovário policístico produzem uma quantidade exagerada com a mesma quantidade de insulina. Ou seja, não é só a quantidade de insulina na periferia, mas a resposta dessas pacientes é alterada nas suas células, por causa da resistência insulínica. E essa resistência insulínica tem várias implicações, não é só ovário policístico, está relacionada com disfunção endotelial, obesidade, hipertensão, diabetes do tipo 2. E ela faz uma aceleração da aterosclerose, ou seja, ela acelera o risco de aparecer uma doença cardiovascular. E também essa mulher tem outro risco, que é tromboembolismo, porque aumenta os defeitos na coagulação e na fibrinólise. Agora, o que chama atenção é quando essa mulher tem manchas escuras em regiões de dobras, como no pescoço, na axila, inframamária, na virilha. A gente chama de acantose nigrans, ou acantose nigra, ou acantose nigrante. E esse sinal é importante, porque é uma ação direta da insulina na pele. Quanto mais escura, pode ter certeza que eu tenho mais insulina e mais resistência. E quando existe até um clareamento dessas manchas, quer dizer que está melhorando a resistência insulínica. E esse sinal, quanto mais na região cervical, maior é a correlação com a insulina no corpo. Por isso, nós temos uma arma, é ver a paciente e ver se ela tem acantose e orientar pelo menos dieta e atividade física. Isso vai melhorar. E veja, além de estar em Libertal, a gente tem também os franceses, que descreveram a mulher diabética barbuda, que também tinha anovulação, que nada mais era do que a mulher com ovário policístico, que foi descrita por Archot e Thiers. São dois pesquisadores franceses que descreveram essa síndrome, a síndrome da mulher barbuda, que na verdade é ovários policísticos. E eles colocaram muito bem naquela época, e hoje isso é muito evidente, o diabetes mellitus que essa mulher
só por ter ovário policístico ela tem. E aqui está aquelas manchas escuras que eu falei para vocês, que é o sinal da insulina. É isso que a gente precisa dar uma olhada sempre nessas mulheres. E a prevalência é muito alta de resistência insulínica. Os estudos mostram até 70%. Se a gente tivesse testes realmente fidedignos, eu posso te garantir que seria muito mais do que isso. Só que, infelizmente, hoje, a gente não tem um teste de insulina que pode refletir realmente a resistência insulínica. A gente acaba fazendo um diagnóstico mais tardio de intolerância à glicose, quando a gente observa a alteração da glicemia. Mas se eu tivesse realmente um teste clínico prático que pudesse ser utilizado, eu poderia dizer para vocês que talvez essa porcentagem fosse bem maior. E a resistência insulínica também piora conforme a MC, ou seja, a mulher magra tem uma resistência insulínica menor do que a sobrepeso e do que a obesa. Então, isso aqui deve ser bem fortalecido para a mulher, que está com sobrepeso e obesidade, ela deve perder peso. E a resistência insulínica está relacionada com a tirosinoquinase. O que é isso? É uma das proteínas relacionadas com sinal intracelular que vai levar uma proteína para a superfície, chamada GLUT4. Essa proteína, ela forma canais, e esses canais fazem com que o açúcar entre dentro da célula. Se eu tenho um defeito nesse esquema todo, esse açúcar não vai, e aí eu aumento a insulina periférica. Ou seja, eu começo a fazer com que o pâncreas produza mais para tentar compensar o açúcar que não entrou dentro da célula. E, se vocês virem nesses curvos, que é a curva o plan euglicêmico, que a gente só faz em estudos, não fazemos na prática clínica, tá? Que a paciente tem de ser internada. E é uma aplicação de insulina para a gente saber a resposta da glicemia dessa paciente. E tem efeitos colaterais, por isso a gente não pede na prática clínica. Mas esse é considerado o principal estudo para ver a resistência insulínica. E vejam que conforme aumenta o índice de massa corpórea, a sensibilidade da insulina diminui, ou seja, aumenta com isso a resistência à insulina, a resistência à ação da insulina na célula. E esse impacto é pior conforme MC. O ovário policístico por si já tem uma resistência insulínica maior que as mulheres normais, mas quando eu tenho obesidade, é bem maior do que aquela mulher obesa que não tem ovário policístico. Tanto que a obesidade hoje é dita por todos, né, como um grande problema. Botero, que morreu o ano passado, sempre ilustrou muito bem a obesidade em seus quadros, mas é uma pandemia mundial que está ocorrendo não só nos países envolvidos, inclusive aqui no nosso país, aumentando. Tanto que antes a gente brigava muito para a desnutrição. Hoje nós temos de lutar também para controlar o peso e a obesidade, para que essa paciente consiga reduzir, pelo menos para diminuir a questão metabólica dessas mulheres. Inclusive, a obesidade é um fator de risco para a gravidez também. Então, tudo isso a gente precisa sempre controlar e orientar o paciente para evitar comorbidades, evitar que ocorra aquelas alterações epigenéticas na gravidez e no futuro uma nova geração de ovários policísticos. E não é só isso. A gente tem mudança do padrão de distribuição dessa gordura. Essa gordura, na vez de ser uma forma de pera na mulher, que seria mais ou menos na região lútea, no quadril, começa a ser um padrão masculino, que é na região abdominal. E junto com essa alteração, aumenta o quê? Gordura visceral e gordura ectópica, que pode atingir os rins, podendo dar no futuro um risco maior de doença hepática gordurosa não alcoólica. E isso, se não for cuidado, não for pesquisado, pode também evoluir para fibrose e insuficiência hepática. E também nós podemos ter a questão da gordura ectópica, tanto no coração, como também nos rins, levando à insuficiência renal. E vejam a diferença daquelas mulheres normais e as mulheres que têm gordura visceral pela tomografia. Mas vejam, ninguém vai pedir uma tomografia para ver gordura visceral.
que eu preciso é uma fita métrica para medir essa circunferência. Se essa circunferência for acima de 88, já tem uma mulher de risco para ter, assim, ter essa gordura visceral. E vejam, a gente tem várias outras formas de pedir, podemos até pedir densitometria, mas aqui é mais por curiosidade. Por quê? Isso tudo, uma fita métrica ou com uma balança resolve bem para descobrir quem tem e quem não tem a adiposidade visceral, ou seja, a gordura visceral que está relacionada com doença cardiovascular. E vejam que existe uma piora do sobrepeso nas próprias mulheres ovários policísticos. Se a gente pegar a prevalência de obesidade nas mulheres até 1990, quase 50% dessas mulheres tinham. Hoje, essa obesidade chega aos níveis de 70%. E se for o sobrepeso, 80%, 85%. Então, nós temos aqui vários conjuntos. Não é só ovário policístico, não é só insutismo, não é só excesso de androgênio ou ovulação, mas nós temos os distúrbios de carboidratos e a obesidade nessa mulher interferindo na sua vida, interferindo nas suas atividades. E que vão ter, depois no futuro, quando chegar próximo do climatério, as manifestações de doença cardiovascular. Por isso que nessas mulheres tem um risco muito maior de serem diabéticas, hipertensas e terem um infarto ou uma doença no futuro. E outro distúrbio que elas podem ter também devido à não ovulação e de peso é o câncer de endométrio. E vejam que vários estudos mostram que as mulheres com ovários policísticos, principalmente aquelas mulheres que não são selecionadas na periferia, têm uma resposta, têm uma obesidade maior do que as mulheres normais. E vejam, isso tudo está relacionado com o tecido adipócito. A gente sabe que o aumento do tecido adipócito pode levar a um processo inflamatório crônico, vai levar à produção de várias proteínas que a gente chama de adiponectinas, adipocinas, e essas adipocinas podem controlar a função do ovário. Algumas, elas melhoram e outras pioram, como a resistina, à função ovariana. E essas substâncias também aumentam a resistência insulínica e, com isso, pioram a atividade do ovário e aumentam também o androgênio. Ou seja, um segundo ciclo vicioso na mulher, dependendo do tecido adiposo. Ou seja, mais um exemplo que o estilo de vida é importante para essas mulheres. E outro distúrbio que nós temos são os lipídios. Também são tão prevalentes como carboidratos, 70% e 75%. Alguns consideram que seja o distúrbio mais comum no ovário policístico. E, principalmente, uma redução na maioria das mulheres do HDL. O HDL é uma proteína, é uma fração, uma proteína, um lipídio, é uma fração de colesterol que ela protege o sistema cardiovascular. E quando eu tenho uma redução da HDL, eu tenho um risco maior dessa mulher depois desenvolver uma doença cardiovascular. E também eu tenho outros fatores, aumento do LDL, que seria a gordura, a fração ruim, está aumentada, e também dos triglicéridos. E não é só isso. A proteína 1 também está diminuindo, que é protetora, está aumentada a proteína C1, que ela faz o dano endotelial, e também a lipoproteína A, que também faz dano endotelial. E com isso também tem um risco maior de hipertensão nessas mulheres. A prevalência, em alguns casos, pode chegar de 20%, mas tem estudos que podem chegar às vezes 30% dessas mulheres ainda no período reprodutivo. E isso é importante porque, lembre-se, as pílulas que têm etina e estradiol são contraindicadas para seu uso como contracepção pelos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, ou seja, são critérios 3 ou 4. Então, por isso, muito cuidado nas mulheres obesas com ovário policístico, que elas podem ser hipertensas. E pela hipertensão, eu não posso usar a combinação com etina e estradiol. E síndrome metabólica também é muito frequente. E vejam, até em mulheres jovens, menores de 19 anos,
eu posso encontrar até 20%. Mas quando vai tendo envelhecimento e chegando próximo do climatério, esta prevalência aumenta muito. E ela acaba depois sendo até maior do que a prevalência das mulheres normais. E se eu usar o critério de Rotterdam, que é um outro critério, que ele utiliza também a glicose após 120 minutos, a gente tem um acréscimo no número de mulheres com síndrome metabólica durante o período reprodutivo. Mas não é só isso. Nós temos nessas mulheres maior risco de apneia e apneia do sono, apneia, e doença obstrutiva. E vejam que essas mulheres com ovários policísticos, que quando elas têm maior alteração do sono, elas também têm maior prevalência de resistência insulínica. E a mulher com ovário policístico, ela tem mais apneia do sono, ela acaba roncando mais, tendo mais sono diurno. Isso é mais de 30 vezes frequente na mulher com ovário policístico, mulher com resistência insulínica, do que a população em geral. E isso é um impacto importante. Por isso é importante, quando estivermos conversando com a mulher, sempre questionar como está sendo o seu sono. E não é só isso. Com tudo que eu contei para vocês sobre alteração de pelos menstrual, às vezes infertilidade e também a questão do sono, elas têm maior transtorno do humor e depressão. Tanto que a prevalência dessas alterações é 4 vezes maior do que a população geral e de transtorno de ansiedade, 6 vezes. Isso faz com que as pacientes também tenham um distúrbio alimentar associado, ou seja, elas comem várias vezes e muito em cada refeição. Às vezes, 6 vezes mais comum na SOP do que a população geral. Então, elas têm, por causa da ansiedade, por causa da depressão, elas acabam descontando também na comida. E acabam comendo muito mais que deveriam. Por isso, o apoio dessas mulheres psicológicos é fundamental, tanto para elas aderirem ao estilo de vida, e elas precisam saber que o estilo de vida não muda da noite para o dia, como também não ocorreu o ovário policístico. É algo progressivo, que ela vai ver os primeiros resultados depois de 6 meses de adaptação ao novo estilo. Às vezes pode levar até mais tempo. Por isso, sempre apoiar para o paciente continuar fazendo é importante para o sucesso. E nós temos grandes dificuldades no diagnóstico, como eu falei para vocês, porque é muito complexo. Tanto que agora nós tivemos um guideline internacional, uma diretriz para fazer esse diagnóstico. E ela se baseia no critério de Rotterdam, de anovulação, hiperandrogenismo e as imagens de ovários policísticos. E aí, com essa classificação, nós fizemos 4 tipos de mulheres. Nós vamos ter aquela mulher que tem todas aquelas características de ovários policísticos que foram descritas por Stein-Lieberthal, inclusive as imagens de ovários policísticos, que a gente chama de fenótipo A, que é o completo. Nós vamos ter uma outra que a gente não consegue caracterizar essas imagens. Nós vamos ter um que vai ter hiperandrogenismo e as imagens do ovário policístico, mas ela menstrua regularmente. A gente chama de ovário policístico ovulatório. E nós temos uma outro tipo, que ela só tem a ovulação, mais as imagens, mas não tem aumento de pelos. Essas duas correspondem a menos de 10% das mulheres. E ainda são temas de debates. Será que esses 2 tipos são realmente ovário policístico? E aí, com esses fenótipos, eles têm um comportamento diferente também metabólico. Tanto que no processo inflamatório, aquele fenótipo completo é o que mais dá processo inflamatório crônico. Essa eu preciso ter cuidado, porque essa paciente é de grande risco para ter a doença cardiovascular. E é muito menor do que aquela mulher que não tem aumento de androgênios, pelo menos não seja detectado. Mas não é só isso. Em relação à idade, quando você pega o mesmo índice de massa corpórea, essas mulheres têm comportamentos diferentes, principalmente da circunferência abdominal, aquela gordura visceral. Vejam que aquelas mulheres com fenótipo completo e com hiperandrogenismo, que é o A, B, C,
elas têm um risco maior de ter insuficiência abdominal do que a população em geral. E é maior do que aquelas mulheres que não têm aumento de pelos e não têm hiperandrogenismo. O mesmo ocorre, né, com o acúmulo de lipídios, sendo maior naquelas mulheres com fenótipo completo. O SHBG, ele acaba sendo menor nas mulheres com aumento de androgênios controle e também a síndrome metabólica é maior nas mulheres com ovário policístico, principalmente aquele fenótipo completo. Em relação à insulina, também eu tenho aumento da insulina naquelas mulheres que têm o fenótipo completo e a 17-hidroxiprogesterona, que é um marcador da atividade suprarrenal, também é um pouco maior nas mulheres que têm aumento de pelos e hiperandrogenismo. E no risco metabólico também. O risco metabólico é maior naquelas mulheres que têm aumento de androgênios do que aquelas mulheres que não têm. Mesma coisa é o risco de carboidratos e de hipertensão arterial sistêmica, dos triglicérides e alteração dos lipídios. Então, aquelas mulheres que têm pelos aumentados, muito cuidado, que elas são de maior risco para esses estudos de gorduras e carboidratos, síndrome metabólica e também aumento de gordura visceral. E por que eu mostrei isso tudo? Porque a gente se preocupa no início com aquela disfunção menstrual, porque a mulher está com menstruação irregular, ela está infértil. Mas a gente esquece que ela tem outras alterações, como distúrbio do sono, ganho de peso, doença hepática, obesidade, e que vai levar a outras alterações metabólicas, levando a disfunção endotelial, que vai levando uma doença invisível, que a gente não consegue ver, que pode levar de 10 a 40 anos, que é a doença cardiovascular, que pode ter sua primeira manifestação depois da menopausa, depois dos 50 anos. Por isso é importante sempre mudar o estilo de vida e diminuir o estresse dessas pacientes para a gente ter um sucesso. E com isso, eu vou diminuir o risco de doença cardiovascular no futuro dessa mulher e vou proporcionar para ela, pelo menos, uma melhor qualidade de vida sem essas morbidades que podem acompanhar a síndrome dos ovários policísticos. Por isso, eu não sei se eu falei muito, mas eu queria dar um apanhado para você, que a síndrome ovário policística é uma doença evolutiva, tanto da parte hormonal como doença cardiovascular, e que o principal delas é tentar mudar o estilo de vida dessas mulheres, uma dieta adequada, com uma atividade física, e para ela poder fazer isso, precisa sempre ter um apoio psicológico, emocional importante de qualquer profissional da saúde que esteja com a mulher com ovário policístico. Obrigado. Maravilhosa aula, professor doutor José Maria Soares Júnior, didática, muito didática mesmo, mostrou, né, demonstrou a evolução da síndrome do ovário policístico, desde a sua das questões epigenéticas relacionadas, né, ao processo e demonstrou com com muita clareza, né, a fisiopatologia, se assim a gente pode dizer, né, dessa doença que ainda né, indeterminada, mas que você demonstrou realmente com muita clareza para todos nós e muita didática. Aqui nós temos já, professor, aqui o pessoal falando excelente apresentação, muito interessante, muito bom, professor, aula muito explicativa. E a Janaína de Ribeirão Preto pergunta: a síndrome de ovário policístico, a obesidade, portanto, síndrome metabólica e hipertensão, é igual ao aumento de risco cardiovascular. Esse combo muda a sobrevida, aumenta a letalidade? Então, vamos explicar um pouquinho. Eu falei muito rápido sobre síndrome metabólica. A síndrome metabólica, na verdade,
é um conjunto de alterações, que você tem um aumento do peso ou da circunferência abdominal, como eu tinha falado de 88, mas também pode ter um IMC aumentado acima de 30, seria um critério que você pode utilizar. Outro critério seria os triglicéridos elevados. Outro seria um HDL baixo. O outro seria se ela tem aumento de hipertensão diastólica ou sistólica. E o terceiro, se ela tem uma alteração da glicemia, né? Que pode pegar uma resistência insulínica. Então, você faz. Se você tiver três dos cinco critérios, você fecha o diagnóstico. Mas, na verdade, esse diagnóstico, essa síndrome metabólica, está mostrando uma disfunção, tanto do compartimento de carboidratos como de lipídios. E isso leva a uma disfunção do endotélio, que é uma destruição, um dano do vaso em toda a parte do corpo, que pode ser no sistema renal, levando insuficiência renal. Pode ser no coração, levando o quê? Uma insuficiência cardíaca ou infarto do miocárdio. No sistema nervoso central, pode levar um acidente vascular encefálico. Então, na verdade, quando eu tenho esses marcadores, eu tenho sinais que eu preciso mudar, porque se eu insistir com esses sinais, essa doença pode ser instalada e aí é mais difícil de tratar. A Janaína já pensando aí no desfecho mortalidade, né? Janaína que trabalha com mortalidade, É, eu sei que está fazendo aí o doutorado dela em é, mortalidade, ela já querendo saber as mortalidades, né, Janaína? sabe o que acontece quando a gente vai ver os dados de letalidade e mortalidade? É que a doença cardiovascular, quando ela leva 10 a 40 anos, essas mulheres entram na menopausa. Entrando na menopausa, muitos prontuários não mostram se teve ou não teve ovário policístico, ou o diagnóstico não foi feito anterior. Então, a gente não consegue ver isso na prática de acompanhamento. Nós fizemos até um estudo com a professora Silvia Hayashida, né? Acompanhamos 7 a 10 anos as mulheres. Vocês não sabem como é difícil o acompanhamento, que a paciente venha na consulta, que a gente consiga os dados fidedignos. Por isso, quando é mais de 10 anos, 40 anos, acaba pegando a menopausa, a literatura não consegue demonstrar essa mortalidade, mas que provavelmente existe, exista, porque alguns estudos já mostram que mulheres que tiveram infarto 50%, 60% tinham como antecedentes a anovulação crônica. Professor, tem mais uma pergunta aqui da Mariana. Para definir a síndrome de ovário policístico, necessariamente tem que ter exames de imagem alterado? Ou os fatores como obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, sem alteração de imagem, fecham o diagnóstico? É. O diagnóstico, para ser bem claro, é clínico, ou seja, ela precisa ter anovulação, menstruação irregular, ela pode ter um padrão até que a menstruação venha a cada 21 dias ou menos, ou acima de 35 dias. Associada, precisa ter também hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo pode ser clínico, a gente vê no rosto, a gente vê no corpo da mulher, aumento de pelos, né? Ou pode ser a testosterona aumentada na circulação. Agora, você pode também associar a imagem, mas se a imagem sozinha, sem as características clínicas, anovulação ou hiperandrogenismo, não faz o diagnóstico. E na adolescência é pior ainda, porque como a menina está aprendendo, o organismo da menina está aprendendo a se regularizar o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, durante essa adaptação hormonal, as imagens, os folículos não conseguem crescer como deveriam. E o aspecto é muito parecido, se eu fizer ultrassom nelas, com as mulheres com ovários policísticos. Por isso que a gente, na adolescência, ou até 8 anos depois da primeira menstruação, hoje, não se recomenda nem fazer ultrassom, porque há uma dificuldade de diferenciar as imagens, e se você basear só no volume, o ovário da adolescente é um ovário bem maior de volume do que aquela mulher adulta e depois da menopausa. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. Exame de imagem pode auxiliar, mas sozinho não faz diagnóstico.
Excelente, professor. Obrigada ao pessoal agradecendo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, Isabel. Eu Pode gostaria, falar, Fátima. eu gostaria de saber se a pessoa que tem a síndrome, ela tem dor, ou é só a menstruação atrasada, que aí começa a pesquisar. Né? Na Se tem dor, verdade, é, a mulher com ovário policístico, quando tem o seu fluxo menstrual, como ela não tem ovulação, geralmente a menstruação é menos dolorosa que a mulher que não tem. Por quê? Geralmente, quando tem uma produção de progesterona que faz descamar mais regularmente, geralmente ela também libera algumas prostaglandinas. Essas prostaglandinas podem dar dor durante a menstruação. Então, em geral, as mulheres com ovários policísticos demoram para menstruar. Quando elas menstruam, podem menstruar num volume maior do que aquelas mulheres que estão menstruando regularmente, mas, em geral, elas têm menos dor para menstruar. Agora, pode ser que a mulher que é com ovário policístico possa também ter associado uma malformação do colo uterino que dificulta o escoamento do sangue. Aí ela pode apresentar dor, mas, no geral, elas referem pouca dor durante o período menstrual. então eu acho que é difícil o diagnóstico, né? Tem que ir pesquisando mesmo, porque não é uma coisa. É, não é só porque ela é gordinha, não é só porque ela é É, peludinha que ela tem ovário policístico. Isso aí precisa é, ver a característica. Você tem que sentar, conversar. é. E a gente precisa ter cuidado no diagnóstico, porque algumas mulheres levam o resto da vida. E elas acreditam, eu tenho ovário policístico, nunca vou engravidar. E você tenta de tudo. E ela não consegue, porque ela está presa naquele pensamento negativo que ela tem uma doença que não vai deixar ter filhos. Muito obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Joaquim, Bom, em primeiro lugar, não é uma pergunta, né? É um privilégio eu estar aqui já há 30 dias aqui na área da saúde da mulher, e poder compartilhar, é um privilégio com a doutora Isabel, com uma aula excelente do professor José Maria. E se a gente for ver no fundo, né, tão bem explicado por ele a fisiopatologia, enfim, da sensibilidade, a sensação que as pessoas têm que ter da possibilidade do diagnóstico. Como o professor falou, não é toda mulher que pode, com esses sintomas, esses sinais, ter os ovários policísticos, mas a gente precisa pensar deles, né? E se porventura fazer o diagnóstico. E principalmente, lógico, do ponto de vista plástico, é importante para a mulher aumento da pilificação, que isso não é legal, mas principalmente os efeitos metabólicos, cardiovascular, dos lipídios, do carboidrato, que a longo tempo, a médio e longo prazo, pode acarretar em outras patologias, em outras morbidades, né? Então, é um contexto amplo, né? E tão explicado bem para o doutor, professor José Maria, acho que amplia a nossa mente, né? Espera, vamos pensar, né, nessa patologia? Vamos fazer o diagnóstico, conversando com essa mulher? Vamos explicar para ela o que que ela pode ter de doença metabólica, que muitas vezes, além da diminuição da fertilidade, é uma doença crônica, não é? Então, muitas vezes, ela começa a fazer o tratamento, as pessoas hoje em dia querem uma resposta muito rápida e não funciona assim, não é? Que ela tem que ter calma, que isso vem paulatinamente. Então, eu acho isso muito importante. Eu quero agradecer ao professor José Maria e obrigado aí por tudo. pessoal, mais alguma questão? Olha, eu acho que gostaria só de agradecer ao Dr. Joaquim. Na verdade, acho que a oportunidade é ter o Dr. Joaquim com a gente aqui. A experiência dele é muito grande, a contribuição dele é enorme, e eu fico muito contente com as palavras dele e muito feliz saber que ele está na área da saúde. Então, muito obrigado, Dr. Joaquim. Eu que agradeço, com tantos elogios de toda parte, de pessoas que gostam muito de mim, aumenta a minha responsabilidade. Então, na certeza que esse compromisso comigo, com a assistência aqui na área da saúde da mulher, sempre
com a ajuda de vocês, se eu puder contar, mas na certeza que sim, acho que a gente pode fazer um bom trabalho. Obrigado, amigo. Isso é importante, muito obrigado. E eu só queria salientar uma coisa, que, na verdade, a responsabilidade para o tratamento do ovário policístico é de todos na área da saúde. Por quê? E como vocês viram, tem vários aspectos, é multiprofissional. Eu preciso daquela enfermeira que acolha a paciente. Eu preciso daquela psicóloga que vai me dar um apoio. Se ela tiver depressão ou tiver uma dor maior, precisa de medicamento, eu preciso também de um psiquiatra que possa dar um suporte medicamentoso. Eu preciso de um educador físico. Eu preciso de uma nutricionista, uma nutróloga. Eu preciso de um ginecologista para dar um apoio. Eu preciso de um cardiologista e endocrinologista junto. Então, veja, a complexidade faz com que eu tenha uma rede unida, tem que ter uma visão holística dessa mulher com ovário policístico. Então, eu agradeço muito todo mundo que está vendo, porque todo mundo é importante para tratar a mulher com ovário policístico. Excelente, professor José, sempre recordando a importância aí do aspecto multiprofissional na saúde da mulher, né? E principalmente aí da síndrome de ovário policístico. Então, obrigada, professor. E, professor, só temos a agradecer hoje a área técnica da saúde da mulher também. A Suzete pede desculpa que algumas articuladoras e ela também tiveram que ir para uma outra reunião, mas todas aqui deixando, né, no chat a importância dessa aula, aulas aqui de extrema importância, o pessoal agradecendo, a Jaqueline, que gostaria que também o senhor falasse de climatério e menopausa. Vamos deixar, né, as temáticas virem com certeza. Vamos trazendo o professor José sempre que possível. E, professor, muito obrigada mais uma vez por todo o seu apontamento e por compartilhar, né, todo esse seu conhecimento da síndrome de ovário policístico, o impacto na doença cardiovascular ao longo da vida, né, e a importância também de não colocar esse diagnóstico de maneira muito precoce, principalmente nas adolescentes, né, e colocou com muita clareza a importância também de observar esse padrão menstrual, né, por um tempo, principalmente os 2 anos após a menarca, para evitar também o excesso de exames laboratoriais, né, professor José, que são solicitados às vezes e que trazem ansiedade para essas adolescentes, trazem ansiedade para essas mães, e que às vezes o eixo, né, acaba regulando, e a importância da gente fazer aí orientações com relação à atividade física, orientação nutricional, para que essas adolescentes aí possam, depois de um tempo, ter o diagnóstico de SOP, né? Mas já inserindo hábitos de vida saudável, né? Saudáveis na vida dessas meninas é fundamental, né, professor? Então, muito obrigada mais uma vez. Meninas, mais alguma pergunta? Pessoal do interior? Eliana. Eliana já deu uma risadinha quando eu falei. Tá tudo ok, excelente aula, muito boa. Então, tá bom. Muito obrigada mais uma vez, professor José, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no nosso fórum. Eu que Muito agradeço o convite. Eu adoro, eu amo estar aqui conversando com vocês e poder levar um pouquinho do que eu sei sobre ovário policístico, outras afecções. Espero que isso ajude muito vocês e nossa contribuição para a sociedade, né? Eu acho que isso é um retorno de tudo que a gente faz na universidade, trazer para a sociedade, para quê? Para a gente dar para a mulher o melhor. E o melhor que a gente vê hoje é qualidade de vida. E para isso, como você falou, é mudança de estilo de vida. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos. obrigada, professor. Boa Um tarde. abraço. Um abraço, obrigada.
Obrigada. Meninas, boa tarde para todos, para todas. Brigadão mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui juntos. Vão mandando os temas também no grupo, né? Para a Suzete, para o Joaquim, para Isso. a Vera, né? E a gente vai já colocando que em abril nós vamos ter a professora Maria Célia. De repente, posso pedir para ela dar uma pincelada em climatério, né? Uhum. E ela falou que ia falar sobre osteopenia, né? Que eu acho importante também essas questões relacionadas aos distúrbios ósseos, nesta fase da vida, né? E depois vamos ter aí um pouco de ginecologia, sexualidade o pessoal pediu. Então, de repente, a gente volta com o climatério no segundo semestre, tá bom? Mas vão mandando os temas, né, para que a gente possa discutir. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade aqui de vocês estarem aí conosco. E Eu quero vamos. agradecer a doutora Isabel, né, que está sempre junto conosco aqui, nos apoiando nas escolhas dos temas, conversando aí para fazer o agendamento com os professores, e muita importância, né? Eu vou aproveitar que eu vim da rede do município, né? Espero que todas as pessoas articuladoras com o seu município dá o link para esses médicos, principalmente que são generalistas, né? Como o professor José Maria falou, o diagnóstico é clínico, muitas vezes eles pedem um ultrassom, não vê um cisto no ovário, não vê, eles não fazem um diagnóstico. Então é de suma importância a gente espalhar isso para a rede, para o médico que está lá na ponta, o médico que está lá na UBS, porque tudo começa pela UBS, não é? Então, se aquele profissional não tiver um olho clínico, ele não vai fazer o diagnóstico. Então, se eu permitir, eu vou dar o link aí para a Prefeitura aqui de São Paulo, espero que todas as articuladoras aí cheguem essas aulas no profissional da ponta, aquele que está atendendo na consulta, né? Aquela equipe, enfermeira, psicóloga, enfim, a equipe que o professor José Maria comentou. De antemão, muito obrigado, doutora Isabel, pelo apoio. Mês que vem estamos aí. Combinado, Nada. Joaquim. Acho que a gente tem que divulgar mesmo, né? Uhum, Eu acho que essas aulas são de uma qualidade de excelência, né? Todos os profissionais que aqui falam, né, são profissionais de excelência da universidade, né? E a gente sempre procurou, viu, Joaquim, nos últimos 3 anos, trazer realmente toda a expertise das universidades. Eu nem sempre trago só a USP, eu trago, já trouxe Unifesp, já trouxe Ribeirão Preto, né? uhum, Então eu sempre trago é, é, profissionais, né, que eu sei que vão aí qualificar, né, a rede. Então, por favor, pessoal, exatamente como disse o Joaquim, uhum, vamos começar a divulgar mais nos grupos, né? Que eu acho que, sem dúvida nenhuma, sempre tem, né, a contribuir com os profissionais que estão na ponta, lembrando bem o Joaquim, mas também nos uhum. ambulatórios de especialidades, Sim, né, Joaquim? Eu sim, acho sim. que, sem dúvida nenhuma, essas aulas são importantes. Então, muito obrigada mais uma vez, pessoal, e hoje eu vou encerrar porque eu acho que a Suzette já saiu. Estou procurando ela aqui ou ela está Ela aí? tá na reunião de dengue do Ela professor está na Geraldo. reunião do. Ah, tá. Tá bom, então. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Até o dia 10 de abril. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.